Olá, Cucas! No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho de cada um dos presidentes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca até o Lula. Então, fique ligado! Já deixa aquele like da hora e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se! Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, governou de forma provisória e depois foi eleito indiretamente. Seu governo foi marcado pela proclamação da República, instabilidade política, disputas com o Congresso e pela promulgação da primeira Constituição Republicana em 1891. Renunciou em meio a uma crise, demonstrando as dificuldades iniciais do novo regime. Floriano Peixoto, vice-presidente que assumiu após a renúncia de Deodoro. Conhecido como Marechal de Ferro, governou com pulso firme, reprimindo revoltas como a Revolta da Armada. Consolidou a República, mas com métodos autoritários. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, marcou o início da política do café com leite, um acordo entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Seu governo enfrentou a Guerra de Canudos, um conflito social e religioso no sertão baiano. Campos Salles implantou a política dos governadores, um sistema de troca de favores entre o governo federal e os estados, visando a estabilidade política. Sua gestão foi focada na austeridade fiscal e no equilíbrio orçamentário. Rodrigues Alves focou na modernização e urbanização do Rio de Janeiro, então capital federal, com grandes obras de saneamento, abertura de avenidas e combate a doenças. Seu governo ficou conhecido pela Revolta da Vacina. Afonso Pena deu continuidade à política de modernização e investiu em infraestrutura, como ferrovias e portos. Seu governo foi marcado por um crescimento econômico. Nilo Peçanha assumiu após a morte de Afonso Pena. Seu governo foi breve e sem grandes mudanças. Hermes da Fonseca implantou a política das salvações, com intervenções federais nos estados, buscando combater as oligarquias locais. Seu governo foi marcado por tensões políticas e militares. Venceslau Braz enfrentou os impactos da Primeira Guerra Mundial que afetaram a economia brasileira. Seu governo manteve a neutralidade no conflito até o final. Delfim Moreira, vice-presidente que assumiu interinamente devido à doença de Rodrigues Alves. Epitácio Pessoa governou o país no período de reconstrução pós-guerra. Enfrentou uma crise econômica e conflitos sociais. Arthur Bernardes enfrentou revoltas tenentistas e declarou estado de sítio em várias ocasiões. Seu governo foi marcado por uma forte repressão política e social. Washington Luiz governou sob o lema "Governar é abrir estradas", incentivando a construção de rodovias. A crise de 1929 abalou seu governo, que culminou com a Revolução de 1930, que o depôs. Getúlio Vargas assumiu o poder após a Revolução de 1930. Governou inicialmente de forma provisória, depois como presidente constitucional e finalmente como ditador do Estado Novo. Promoveu a industrialização, criou leis trabalhistas como a CLT, centralizou o poder e reprimiu a oposição política. Sua era foi um período de profundas transformações sociais e econômicas. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal que assumiu interinamente após a deposição de Vargas, organizando as eleições para o novo governo democrático. Eurico Gaspar Dutra, primeiro presidente eleito após o Estado Novo. Sua gestão foi marcada pela redemocratização, aprovação da Constituição de 1946 e alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria. Getúlio Vargas retornou ao poder eleito pelo voto popular. Seu segundo governo foi marcado por um nacionalismo econômico, pela criação da Petrobras e por uma crise política que culminou com seu suicídio. Café Filho, vice-presidente que assumiu após o suicídio de Vargas, em um período de grande turbulência política. Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados que assumiu a presidência por apenas 3 dias, pois foi impedido de governar por um golpe militar. Nereu Ramos, presidente do Senado que assumiu interinamente para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Seu governo ficou conhecido pelo Plano de Metas, que buscava o desenvolvimento do país através de investimentos em energia, transporte, alimentação e educação. Construiu Brasília, a nova capital do país, como símbolo de modernidade. Jânio Quadros,
Eleito com um discurso moralista e anticorrupção, governou por apenas 7 meses e renunciou, criando uma crise política. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara que assumiu interinamente após a renúncia de Jânio. João Goulart, vice-presidente que assumiu após a renúncia de Jânio. Seu governo foi marcado pelas reformas de base, que geraram forte polarização política e culminaram no golpe militar de 1964. Pascoal Ranieri Mazzilli assumiu o governo por 13 dias após o golpe de 1964. Castelo Branco, considerado o primeiro presidente do regime militar, institucionalizou a ditadura e aprovou o Ato Institucional número 2, o AI-2. Seu governo foi marcado por uma forte repressão e perseguição aos opositores do regime. Costa e Silva aprofundou a repressão e aprovou o Ato Institucional número 5, AI-5, que marcou o período mais duro da ditadura militar. Junta Militar de 1969. Governo provisório após o afastamento de Costa e Silva por problemas de saúde, foi composta pelos 3 ministros das Forças Armadas e durou 2 meses. Emílio Garrastazu Médici. Período conhecido como os Anos de Chumbo, marcado pela repressão, tortura e censura. Apesar disso, foi também o auge do milagre econômico. Ernesto Geisel iniciou a abertura política lenta, gradual e segura, visando uma transição controlada do regime militar para a democracia. João Figueiredo foi o último presidente militar. Concluiu o processo de abertura política, promulgando a lei da anistia e permitindo o retorno de exilados políticos. José Sarney, primeiro presidente civil após o regime militar. Seu governo enfrentou a hiperinflação e o Plano Cruzado, mas também foi marcado pela criação da nova Constituição de 1988, vigente até hoje. Fernando Collor, eleito com um discurso de combate à corrupção, implementou o Plano Collor, que confiscou a poupança da população. Sofreu um impeachment por corrupção. Itamar Franco, vice-presidente que assumiu após o impeachment de Collor. Seu governo foi marcado pela estabilização da economia através do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso consolidou o Plano Real, privatizou empresas estatais e foi o primeiro presidente a ser reeleito no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva implementou programas sociais como o Bolsa Família e promoveu o crescimento econômico. Dilma Rousseff deu continuidade aos programas sociais, enfrentou uma crise econômica e sofreu um impeachment. Michel Temer assumiu após o impeachment de Dilma, implementou reformas trabalhista e previdenciária, mas enfrentou instabilidade política. Jair Bolsonaro, eleito com um discurso conservador, fortaleceu a modernização do sistema público. Com a digitalização recorde dos serviços públicos federais, implementou políticas liberais na economia, adotou uma postura controversa em relação à pandemia. Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao poder, com a promessa de reconstruir o país e restaurar políticas sociais, ambientais e de saúde pública. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha para nos ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.